Um dia, nosso grupo ficou responsável por explicar os conceitos e as questões presentes na página 13 e 14. Nosso grupo é composto por Clara, Eduarda, Heloísa, Raíssa, Bia, Manuela, Alane, Jamile e Natália. Os conceitos presentes nessa página são historicidade, historiografia, sujeito histórico e as questões 3, 5, 6 e 7. Bom, começando com o conceito de historicidade presente na página 13, o mesmo consiste na realidade histórica de pessoas e eventos, significando a oposição a um ser, um mito, lenda ou ficção. Se concentra no valor verdadeiro das afirmações de conhecimento sobre o passado, indicando atualidade histórica, autenticidade e factualidade. Alguns estudiosos a caracterizam como a dimensão de todos os fenômenos naturais que ocorrem no espaço e tempo. Existem vários conceitos de vários estudiosos para esse termo. Segundo Dilthey, a historicidade identifica os seres humanos como seres históricos únicos e concretos. As questões relacionadas à historicidade dizem respeito não apenas à questão do que realmente aconteceu, mas à questão de como os observadores modernos podem vir conhecer e entender o que realmente aconteceu. Como existem várias concepções acerca de historicidade, não é possível reduzir a mesma a um único conceito. A historiografia é o estudo de como a história é escrita e como a nossa compreensão sobre ela vai mudando. Ela considera as abordagens usadas pelos historiadores e procura entender como essas teorias e interpretações se diferenciam. A gente sabe que o que ocorreu no passado não muda, mas a história vai estar em constante evolução, devido aos novos historiadores estão sempre em pesquisa sobre o passado e também sobre o presente. Ela discute e reconhece esse processo. Alternativamente, uma historiografia pode atuar como uma introdução a um grande trabalho de pesquisa, no qual você irá adicionar sua própria análise. Assim, uma boa historiografia faz o seguinte: aponta livros e artigos influentes que exemplificam, moldaram ou revolucionaram o campo de estudo, mostra quais acadêmicos foram mais eficazes em mudar o espaço de debate e descreve as tendências atuais no campo de estudo, que é sujeito histórico. Sujeito histórico é o sujeito que participa de processo histórico, que é modificado pelo contexto histórico que está inserido, e que contribui para a mudança e construção da história. As mulheres são um exemplo de sujeito histórico, cujas ações ganharam espaço na historiografia. Isso se deu a partir da década de 1960, aproximadamente. E entre os temas que passaram a ser pesquisados, podemos mencionar o movimento pelo voto feminino e a participação das mulheres na política. Os alunos não aprendiam história, e sim decoravam o passado, datas e pessoas importantes para o acontecimento. Porém, não era ensinado a história com o objetivo de aprender para melhorar o futuro. Era para apenas aprender o que aconteceu no passado. O poema da página 14, o tema dele é Perguntas de um Trabalhador que Lê. E, como diz aí embaixo do poema, ele retrata vários acontecimentos históricos e seus grandes personagens. E apesar do texto ter sido escrito há muito tempo, os questionamentos continuam. E o poeta que escreveu ele dá a ideia de que o trabalhador disposto a realizar mudança social é aquele que se inquieta, que insiste em compreender mais criticamente o mundo que lhe anseia modificar. Questão 5. Qual a ideia central desse texto? Minha resposta foi que nos faz refletir sobre o trabalho e como ele é recompensado. Também nos faz pensar sobre a vida atual e como as pessoas se comportam diante do trabalho. Questão 6. De que forma o título do poema está relacionado ao conceito de sujeito histórico desenvolvido pela historiografia no século XX? A minha resposta foi que os sujeitos históricos podem ser entendidos como sendo os agentes da ação social que se tornam significativos para o estudo da história, sendo eles indivíduos, grupos ou classes sociais, que atuam em grupo ou isoladamente e produzem para si ou para uma coletividade, e é por isso que o título do poema está relacionado com o conceito de sujeito histórico. Agora vamos para a última questão, a questão 7 da página 14. Se cada um de nós é sujeito da história, faz sentido usarmos essa expressão apenas para falar do passado? Bom, eu acredito que não, pois com o passar do tempo, o período em que nós vivemos se tornará passado. Com isso, podemos sim utilizar essa expressão para falar de feitos que fazemos no presente ou no futuro também,
Isso porque em alguns anos aquilo poderá contribuir para o estudo da história. E como exemplo, a gente pode utilizar o Júlio César, porque o Júlio César é sim um exemplo de sujeito histórico, porque ele fez feitos no passado em que contribuíram muito para estudar a história. Com isso, a gente pode perceber que nem sempre o Júlio César estava no passado. Em algum período do tempo, ele estava vivendo no presente. Então, os feitos que ele fez no presente são analisados e estudados, e ele é sim um sujeito histórico, porque ele fez feitos no presente que ajudaram a gente a analisar o passado, que para ele era presente, a estudar a história. Com isso, a gente pode sim dizer que o sujeito da história é utilizado para falar tanto no passado como no presente quanto no futuro. Porque em algum período do tempo, aquilo que a gente fala que é presente pode ser analisado como passado. E foi isso. Muito obrigada pela atenção de todos.